Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com um novo conteúdo, um conteúdo dentro do sistema muscular, mas vamos abordar tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Nós vamos continuar utilizando o material didático fornecido pela equipe da FCAV, que é a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. Tá? Então a gente já trabalhou muito a respeito do músculo esquelético e suas características anatômicas e fisiológicas. Hoje a gente vai começar a abordar outro tecido muscular, o tecido muscular estriado cardíaco. Ora, Hudson, os dois são um tecido muscular estriado? Sim, os dois são característicos, tem essa característica principal, essas estrias transversais que nós vemos aqui e nós sabemos o que é. Mas o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem uma série de características que os distingue do seu irmão estriado esquelético. Tudo bem? Então a gente tem a célula contrátil, que é chamado de cardiomiócito. Acho que eu não falei, mas a célula muscular é chamada de miócito, tá? Não, acho que foi até bom esse termo aparecer, porque a célula muscular nós damos o termo de miócito, tudo bem? O cardiomiócito é a célula muscular do tecido cardíaco. E quais são as suas características histológicas? É uma célula alongada, assim como sua irmã miócito, contém de 85 a 100 micrômetros de comprimento, contém um ou dois núcleos centrais, o que já difere, o que a gente viu que os miócitos, as células do tecido muscular estriado esquelético, elas contêm núcleos superiores, né, eles estão espremidos contra a membrana celular. A gente tem aqui ó, as ramificações, o que a gente chama de anastemose, né? Essas ramificações, elas vão conectar várias células do tecido muscular estriado cardíaco. Essas conexões, essas junções não eram vistas no tecido muscular estriado esquelético. Então a gente tem aqui outra ou talvez a principal das diferenças entre um conjunto de células e as suas irmãs. No cardiomiócito a gente tem essas ramificações, essas interações aqui, ó, entre várias células com as suas células irmãs, fazendo com que haja um mecanismo que a gente chama de sincício. Né? O que é isso, Hudson? Sincício são células que eram separadas originalmente, mas se uniram através de ligações da membrana plasmática. Tá? Então a gente tem, a partir dessa organização, a gente vê essas estrias transversais, que são os sarcômeros. A gente já falou de sarcômero. Sarcômero é a unidade contrátil da célula muscular. Exatamente. Os cardiomiócitos também têm a estrutura do sarcômero, porque toda aquela estrutura de faixa A, faixa I, banda H, tá tudo ainda presente na estrutura dos cardiomiócitos, das células musculares estriadas cardíacas. O que está uma nova estrutura que é distinta devido a essa ramificação é esses discos intercalares. Tá vendo essas regiões aqui com essa setinha azul mais branca aqui, ó? É a sobreposição de duas membranas plasmáticas de células vizinhas. Esse é um tipo de junção comunicante diferente, né? É uma junção especializada que é encontrada nesse tipo de tecido muscular. Aqui em branco, aqui em setinhas brancas, a gente também pode ver esses discos intercalares, onde há essa sobreposição de duas membranas plasmáticas de duas células vizinhas que estão conectadas. Mais uma vez, aqui a gente tem ó, o núcleo da célula. Aqui a gente vai ter as bandas claras e as bandas escuras, com os filamentos de actina e miosina, tropomiosina, troponina, tudo como a gente viu nas células musculares do músculo esquelético. Só que aqui ó, a gente vai ver ramificações
dessa célula. Essa célula ela faz conexões, ela vira um emaranhado de outras células ligando os citoplasmas dessas células. Então você vai ter várias citoplasmas com um núcleo organizando. Na na origem, na barreira, no limite, melhor dizendo, entre duas células, há esse disco intercalar, que é onde as membranas elas se sobrepõem, então elas são mais facilmente coradas. A gente tem esses elementos aqui facilmente verificáveis, que são esses discos intercalares. Aí aqui a gente vai conseguir ver a estrutura desses discos intercalares, esse complexo juncional especializado. Então aqui a gente tem a estrutura da fibra muscular cardíaca, e aqui a gente tem disco intercalar. Esta região aqui é o limite entre duas células cardíacas, onde elas vão sobrepor suas membranas plasmáticas. Um local de junção comunicante. Quando a gente trabalhou lá na biologia celular, a gente viu os tipos de junções. Tem junções adesivas, então a gente vai até trabalhar desmossomos. Olha aqui desmossomos aqui, ó. Junções adesivas, junções comunicantes. O que são essas junções comunicantes? São interações entre duas células, são junções que permitem a passagem de moléculas entre elas. Por isso a parte da comunicação. E por que é importante, Hudson, as células trocarem informações? Lembrem que o meu músculo esquelético ele pode funcionar de forma independente dos seus parceiros, enquanto que o músculo cardíaco ele precisa trabalhar coordenadamente para manter o nosso batimento cardíaco, a nossa frequência cardíaca. Então essas comunicações entre as células vão permitir essa troca mais rápida de substâncias entre os citoplasmas celulares, o que vai permitir essa resposta homogênea, essa resposta simultânea, porque se assim não fosse, poderia ser que nosso coração batesse em ritmos específicos, porque primeiro uma é estimulada, aí ela contrai, depois esse estímulo passa para outra, aí ela se contrai e a gente não teria um batimento assim, a gente teria um batimento assim, e isso prejudicaria todo o nosso sistema circulatório, que será o tema das próximas aulas. Aqui a gente tem os discos intercalares também, essa região toda aqui, ó, disco intercalar, local dessas junções adesivas, a gente vai ter essas junções aqui adesivas que são os desmossomos. Aqui a gente vai ter o citoesqueleto da célula fixando nessas regiões, nessas placas desse desmossomo. Então aqui a gente tem a zônula de adesão, que é a região onde vão estar contidos esses desmossomos, essas junções adesivas, e as partes aqui, partes escuras, partes claras, além das mitocôndrias associadas à célula muscular. Então, o que é as zonas de adesão? Ancoragem dos filamentos de actina dos sarcômeros terminais. Essa é a região de zona de adesão. Desmossomos, união entre os cardiomiócitos, a partir dessas junções celulares, que vai haver a junção desses grupos de células. E a gente tem as junções comunicantes, que é a passagem de íons entre as células vizinhas, facilitando a coordenação do batimento cardíaco. Novamente, aqui a gente tem uma micrografia, só que agora uma micrografia eletrônica, mostrando discos intercalares, né? A gente tem as fibras reticulares e aqui a gente tem os discos intercalares mais ampliados. Aqui a gente vê bem essa região limite entre as células. Novamente, região escura, banda faixa A, banda H aqui no meio, linha M. Aqui a região mais clara é a faixa I e a linha Z aqui no meio, na mesma estrutura de estrias que a gente viu no tecido muscular esquelético. O tecido muscular estriado cardíaco também tem essas estrias do seu irmão esquelético, mantém essa estrutura de contração. Hudson, se a estrutura de contração é a mesma, tudo aquilo vai permanecer igual?
A gente vai ter os neurônios trazendo o impulso nervoso, a placa motora, liberação de acetilcolina, despolarização da membrana, transferência do impulso da despolarização pelo tubo transversal, ativação do retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio, contração dos filamentos de actina e miosina, perfeitamente. Só que tem uma diferença fundamental. O sistema, o músculo estriado cardíaco, ele é coordenado pelo sistema autônomo, não é? Então, os seus batimentos, eles são involuntários, você não controla os seus batimentos. Então, quando você vê aquela pessoa especial para você, aquela pessoa que o seu crush, hoje em dia, antigamente a gente chamava a nossa paquera, né? Na minha época eu chamava quando você via minha paquera. Hoje em dia ninguém mais chama de paquera, apesar de paquera ser uma palavra tão bonita, né? Hoje chamam de crush, essa mania dos mais jovens de utilizar termos em inglês para tudo para tudo, todas que a gente já tem termos em português. Quando você vê seu crush, o que aconteceu com o seu coração? Ele não acelera? Exatamente. Quando você vê seu amor, quando você vê seu companheiro, vê sua companheira, seu coração não dá uma acelerada? Não vem uma alegria? Não é isso? Isso você controla? Ah, perfeitamente, não controla. Você até quer disfarçar o nervosismo. O crush está chegando, o crush está vindo, mas seu coração começa a acelerar, você fica ruborizado, você tem mais circulação de sangue pelo rosto. O que acontece com a armação do seu rosto? Fica vermelhinha, exatamente. Isso é o controle do sistema nervoso autônomo. E aí, quando a gente vai lembrar do sistema nervoso autônomo, lá das aulas anteriores, a gente vai lembrar de sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O simpático é responsável por acelerar e o parasimpático, na maioria das vezes, é responsável por desacelerar, por relaxar. Então, essas contrações do nosso coração, elas variam independente da nossa vontade. Quer ter? Não. Rude, meu coração, vejo o meu crush e meu coração continua pleno e sereno, não acontece nada. Então vamos fazer uma corrida. Eu vou de carro e você vai a pé. Vamos sair lá da frente da UFAM, da circular, e vamos até lá o portal. E aí a gente volta. Eu de carro, no ar-condicionado, escutando minha música, e você no trote. Vamos ver se você consegue controlar o batimento do seu coração e manter ele estável como se você estivesse em repouso. Tá vendo? Não consegue controlar. Eu sei que você não consegue. Por quê? Porque é uma contração involuntária, coordenada pelo sistema nervoso autônomo, enquanto que o seu irmão músculo estriado esquelético é coordenado pelo nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso somático, né? O que vai permitir a gente coordenar, permitir a gente liderar os movimentos. No sistema cardíaco, a gente também tem o túbulo transversal. O túbulo transversal também está conectado ao retículo sarcoplasmático. Só que a gente tem uma estrutura que a gente chama de díades, né? Que é a interação entre o túbulo transversal mais o retículo sarcoplasmático. Esse túbulo ele sempre está alinhado, na maioria das vezes, melhor não dizer sempre, melhor dizer na maioria das vezes, a essa linha Z. Lembra lá da linha Z? A faixa I, dentro da faixa I nós temos a linha Z. Aqui a gente tem a faixa A e aqui a gente tem a banda H. Dentro da banda H nós temos a linha M. Então essa linha Z aqui, ela está coordenada, ela está orientada com os túbulos transversais. Tudo bem? O túbulo transversal mais a cisterna. O que é a cisterna? É o lúmen, é o espaço vazio do retículo sarcoplasmático no tecido muscular. No tecido estriado cardíaco é chamado de díade. Tudo bem? É por causa dessa dualidade, duas partes. Então aqui a gente tem o final da superfície da célula muscular cardíaca.
aqui a gente tem outro tecido. Aí aqui a gente tem o sarcolema, que a gente já viu que a membrana plasmática das células musculares, tanto cardíaca quanto esquelética, são chamados de sarcolema. E aqui a gente tem os discos intercalares, aqui essa região aqui. Desses discos intercalares, a gente tem os desmossomos, né, que a gente viu que são as junções entre as células. A gente tem essa fáscia aderente e a gente tem aqui a região da junção comunicante. Esse gap aqui é de lacuna de comunicação, então a gente tem a junção comunicante, o que vai permitir a troca de íons. Aqui a gente também tem uma estrutura muito semelhante, ou a mesma estrutura, eu vou dizer, do retículo sarcoplasmático, o retículo que vai conter cálcio para liberação durante o estímulo de despolarização para contração celular. Nossa unidade contrátil, que é o sarcômero, que nós já estamos acostumados com ele, com suas faixas escuras e faixas claras. E aqui a gente tem a díade. Veja, em verde aqui a gente tem o túbulo transversal. Em amarelo a gente vai ver o retículo sarcoplasmático. Então aqui a gente tem a invaginação do sarcolema, vai gerar o túbulo transversal, né? Transversal tube ou T-tube, né? Túbulo transversal ou túbulo T. A cisterna terminal, a região terminal da cisterna do retículo sarcoplasmático é curta, né? É menor, é mais curta. E formam o que a gente chama de díade, né? Inserindo a tríade no músculo esquelético quando associada ao túbulo T. Então, a díade tem, além do túbulo T, são estabelecidos níveis do disco Z no músculo esquelético. A tríade, então, é estabelecida pela banda A, banda I e as junções comunicantes junto com o tubo transversal. Então, no músculo cardíaco, nós temos a díade, junção do retículo sarcoplasmático mais o tubo transversal, enquanto que no tecido muscular esquelético nós temos a tríade, né? A união do túbulo, a zona Z, mais a banda A e banda I. Uma coisa bastante importante também para o tecido muscular cardíaco é as mitocôndrias. Então, 40% do volume citoplasmático dessas células, dos cardiomiócitos, são formados por mitocôndrias. Por quê? Porque mitocôndrias geram ATP a partir do processo de oxidação ou de fosforilação oxidativa, depende da fonte de energia que estão sendo utilizado. Para que haja a contração contínua do músculo cardíaco, há uma necessidade maior de mitocôndrias do que em comparação ao seu irmão músculo esquelético. O meu músculo esquelético ele está em constante utilização, mas ele passa por períodos de repouso, enquanto que o meu músculo cardíaco não passa por período de repouso. Seu coração ele para, de vez em quando ele dá uma parada, né, Rudes? Quando aumenta, o pessoal fala, aumentou o gás, aí meu coração dá uma congelada, mas é 30 milissegundinhos, aí ele já volta, eu com a respiração ofegante. Exatamente, o meu também, às vezes, dá uma paradinha quando a gente vai comprar gás a R$117, a gasolina a R$6,50, ele dá aquela paradinha, mas ele não descansa, como os meus músculos, né? Meus músculos, o meu músculo deltoide, o meu músculo das pernas, eu esqueci. É não sei o que máximo. Glúteo, obrigado, isso mesmo. Aí, muito obrigado, você falou, eu entendi, eu ouvi. Glúteo máximo, ele também descansa. O músculo solenoide também descansa. Então, esses músculos que permanecem por muito tempo sendo utilizados, eles passam por períodos de descanso. Quando a gente dorme, quando a gente está sentado, quando a gente está deitado, eles passam por períodos de descanso. Meu coração não, meu coração comigo dormindo ou acordado, ele está trabalhando o tempo todo. É claro, a frequência cardíaca diminui, né? Os batimentos são mais fracos, mais lentos, mais esporádicos, mas ele continua batendo, ele não tem nenhum minuto
de descanso. Ah, Hudson, então por que meu músculo cardíaco ele não fica fadigado? Por que ele não se estressa? Porque a gente está sempre trabalhando no metabolismo aeróbico. O que é isso, Hudson? Um metabolismo aeróbico. Um metabolismo onde a gente tem uma alta pressão de oxigênio. Como é que se dá a respiração celular? A respiração celular dá-se pelo consumo de oxigênio, transformando esse oxigênio em água, e a liberação de gás carbônico pela quebra dos carboidratos ou pela quebra dos lipídios. Então a gente vai liberar CO2. Ok? Então, quando eu inalo oxigênio, eu estou fornecendo combustível para as minhas células cardíacas, e quando eu exalo gás carbônico, eu estou liberando os produtos do seu metabolismo. Quando a gente tem uma alta pressão de oxigênio, o que acontece? O meu músculo funciona tranquilo, sossegado, favorável. Quando eu tenho uma baixa pressão de oxigênio no músculo, a gente diz que esse metabolismo é anaeróbio. Aí a gente passa, ao invés de fazer a oxidação ou ao invés de fazer a fosforilação oxidativa, a gente produz a fermentação lática, não é isso? Então é por isso que o seu músculo dói quando você está fazendo abdominal. Quando você está fazendo abdominal aqui, por que aquilo começa a queimar, começa a doer? Você tenta resistir, mas continua fazendo até uma hora que você não aguenta mais de dor e cessa. Por que isso acontece? Porque quando você aumenta a intensidade da contração muscular, no músculo esquelético, ele consome muito oxigênio, fazendo baixar a pressão de oxigênio. Quando a pressão de oxigênio baixa, você para de trabalhar em condição aeróbia e passa a trabalhar em condição anaeróbia. Aí você começa a produzir ácido lático. O acúmulo do ácido lático é que leva àquela dor excruciante que faz você parar. Meu coração, ele está sempre bombeando, trabalhando em condições aeróbicas, tudo bem? Então isso vai fazer com que ele não crie ácido lático, por isso que ele não dói ou não deveria doer. Meu coração hoje em dia dói, mas ele já não doeu. Então, se eu for fazer uma corrida, por exemplo, por que tu vai de carro da UFAM até lá ao portal? Porque se eu correr do portal até, não preciso nem do portal, da UFAM, não preciso chegar nem no portal. Se eu chegar naquela padaria ali na entrada da cidade, eu já me dou por campeão mundial de ultramaratonas, porque é capaz de eu morrer por um infarto cardíaco ali na frente dos hotéis, ali na frente dos comerciais, antes de chegar lá na bola. Então esse processo de utilização de energia no músculo cardíaco, ele é diferente, ele é divergente do que a gente encontra no músculo esquelético, por causa dessa necessidade de manutenção da atividade do músculo cardíaco constante, às vezes mais rápido, quando você está apaixonado, quando você está gostando de alguém, às vezes mais lento, quando você está deprimido, quando você está tristinho, mas ele está sempre batendo. E como é que isso acontece? Como é que essa contração do músculo cardíaco acontece, Hudson? Então a gente vai ver algumas características e umas muito interessantes do músculo cardíaco. Então a gente vê a geração e condução desse estímulo nervoso pelo sistema nervoso autônomo, como a gente já viu, com inervação simpática e inervação parasimpática, mas a gente tem um conjunto que são cardiomiócitos modificados, são junções neuromusculares aqui. Como assim, Hudson, junções neuromusculares? O coração, ele pode gerar os seus próprios estímulos, independente do impulso nervoso vindo do sistema nervoso autônomo. Como assim, Hudson? Eu posso interromper a inervação que leva a condução de impulso nervoso do sistema nervoso autônomo para o coração, e mesmo assim o coração continuar batendo. Isso se dá por causa desse processo que a gente chama de sistema condutor, que é acoplado a esses cardiomiócitos, essa região modificada dessas células. Isso daqui vai permitir, tudo bem, a gente vai ter uma alteração na forma com que o coração bate, mas a gente vai permitir a manutenção dos batimentos cardíacos, mesmo sem o estímulo vindo do sistema nervoso autônomo.
Beleza, então o nosso é um mecanismo que a gente chama de mecanismo de redundância, tá? Meu coração, ele não é tão importante quanto o cérebro, mas ele também é fundamental, assim como os meus pulmões, tudo bem? O que acontece? Se meu cérebro parar, ele ainda precisa continuar batendo. Ele tem um mecanismo secundário de emergência que vai permitir o coração continuar batendo. Eu não estou fazendo meu coração bater, mas você não está vendo. Meu coração continuar batendo. Tudo bem, não vai ser ritmado, não vai ter as elevações e diminuições de acordo com a variação do estímulo simpático ou do estímulo parasimpático. Tem uma série de comprometimentos, mas meu coração não vai parar por causa disso. Entendeu? Ele tem o que a gente chama de marca-passo. Aquela maquininha lá, Hudson, não, um conjunto de células, células neuromusculares, um conjunto modificado que vai conseguir coordenar esses batimentos cardíacos. E ela está vendo, esse conjunto, ele percorre por todo essa estrutura do coração. E de que o coração ele é formado, Hudson? Ele é formado pelo nódulo sinoatrial, nódulo atrioventricular e esse feixe atrioventricular. Então aqui a gente tem o ventrículo, o nódulo atrioventricular, essa região aqui, ó. Por quê? Porque aqui a gente tem o átrio direito. AR é átrio direito. LA é átrio esquerdo, left. Então, os dois compartimentos superiores do nosso coração são os átrios. E os dois compartimentos inferiores são os ventrículos direito e o ventrículo esquerdo. Então, o nosso sangue venoso chega pela veia ao nosso átrio direito, é bombeado por ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele é bombeado para os pulmões, ele volta dos pulmões pela veia, entra no átrio esquerdo, vai para o átrio direito, o ventrículo esquerdo e sai pela aorta em direção ao resto do corpo. A gente vai falar melhor disso quando a gente estiver falando de sistema circulatório, tudo bem? Mas para agora a gente vai ver esse mecanismo de contração muscular do músculo cardíaco. A contração dos átrios e ventrículos acontece em sequência, o que aumenta a eficiência desse bombeamento. A gente vai ter átrio abrindo, depois ventrículo se abrindo para fazer esse bombeamento contínuo. Tá? Nessa circunstância, primeiro parte superior, que são os átrios, depois as partes inferiores, que são os ventrículos. Átrio direito e átrio esquerdo se contraindo antes e ventrículo direito, ventrículo esquerdo se contraindo depois. Fazendo tipo Já viram o pessoal tirando leite, ordenhando a vaca? Então você tem que puxar e apertar, soltar, afrouxar e soltar, para que a teta consiga encher de sangue, né, o coração de leite. Teta consiga encher de leite. Quando ela consegue encher de leite, você puxa e aperta, e aí você solta, e esse movimento é compassado, não é? Assim como o batimento do nosso coração. O batimento, como ele é estimulado, a gente já viu, impulso elétrico, abre os canais de cálcio, o cálcio entra na região final do axônio, libera acetilcolina na fenda sináptica, receptores ligante dependentes se ligam à acetilcolina, se abrem, permitem a entrada de sódio, a saída de potássio, a despolarização da membrana é propagada, entra pelo túbulo transversal, o tubo transversal estimula a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, o cálcio se liga à troponina, a troponina muda de conformação, muda a tropomiosina de lugar, o sítio de ligação da actina com a miosina é exposto, a miosina se liga à contração do sarcômero. Esse mecanismo a gente já trabalhou, a gente já está craque em saber como ele funciona, mas é o mesmo mecanismo, são estriados, são músculo estriado esquelético e músculo estriado
cardíaco. Ah, então quer dizer que o músculo liso, Hudson, é outra coisa. A gente vai ver que a contração do músculo liso é um outro processo, também simples, mas que deve ser observado algumas características. Então aqui a gente tem o batimento do coração. Então aqui a gente tem a abertura. No coração a gente tem válvulas que impedem que esse sangue ele volte para os orifícios anteriores. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a válvula tricúspide, tá? E aqui a gente tem a válvula mitral. Essa daqui é a válvula tricúspide e essa daqui é a válvula mitral. Percebam que essas duas abrem juntas, a tricúspide e a mitral abrem juntas. Enquanto que essas válvulas aqui, ó, a válvula do ventrículo e a do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, ela abrem juntas. Essa válvula pulmonar aqui abrem juntas. A tricúspide e mitral abrem juntas, do ventrículo e pulmonar também abrem juntas. Isso por quê? Porque quando o sangue é bombeado pelos ventrículos, ele não pode voltar para o átrio. Tá vendo? Então, quando ele vem do átrio, essa válvula se abre para o sangue alcançar o ventrículo. E quando o ventrículo se contrai, esse sangue não pode retornar para o átrio. Por isso, essa válvula permanece fechada. Ela tem que ser enviada por essa microcirculação pulmonar aqui. Essa artéria vai levar para os pulmões, vai trocar os gases, né? Esse sangue arterial. Ele é baixo. Ele tem baixa concentração de oxigênio, ele é rico em concentração de gás carbônico. Lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, a troca dos gases, ele vem um sangue venoso, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, que vai ser transferido para o resto do corpo. Ok? Perfeito, Hudson, tranquilo. Até agora tudo certo, tudo tranquilo, tudo favorável. Qual é a diferença entre músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco? O músculo estriado cardíaco tem junções de comunicação com outras células, então essas células elas estão organizadas em ramos, enquanto que as células do tecido muscular esquelético estavam organizados em feixes, e a gente tem o sistema cardíaco coordenado pelo sistema autônomo simpático e parasimpático, enquanto que o seu irmão tecido muscular é coordenado pelo sistema nervoso central. Beleza, tranquilo, é isso mesmo, tá vendo? O processo de batimento é o mesmo. Agora, quando acontece uma lesão no tecido cardíaco, Hudson, como é que isso acontece? O que se dá? A gente tem o infarto do miocárdio, já ouviram falar? Exato, um fulano de tal teve um infarto. O que aconteceu? Parte desse tecido nervoso ficou sem oxigenação adequada, e o que levou à morte das suas células musculares cardíacas. Aqui a gente tem um tecido muscular cardíaco normal, e aqui a gente tem um tecido muscular cardíaco em necrose, em estado de necrose. Como assim, Ruth? Está vendo que aqui a gente tem umas células gordinhas, bonitinhas, ó, saudáveis, e aqui a gente tem umas células meio raquíticas, meio atrofiadas. Esse núcleo aqui, ó, bem fininho, em comparação a esse núcleo aqui, ó, bem redondinho, esse núcleo aqui, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui foram células, conjunto de células que morreram, né? Então aqui aqui está o disco intercalar, está sendo mostrado aqui. Mas o que eu quero que você veja aqui é essas células aqui em processo de morte, que a gente chama de necrose. Após 3 dias do acidente, né, do infarto, o que acontece? O espaço que essas células deixaram é ocupado por outro tipo de células, que são os neutrófilos. Os neutrófilos são células musculares, que vão ajudar a contração muscular. Não. Os neutrófilos são células do sistema imunológico que vieram fazer fagocitose e retirar os restos celulares daqui. Seu tecido muscular agora ele vai passar por uma cicatrização que vai colocar o tecido conjuntivo no lugar de tecido muscular. Então seu coração ele perde capacidade de contração, deixando seu coração mais fraco. Isso faz com que haja necessidade de uma série de modificações na sua rotina para adaptar às suas novas condições do coração. E a regeneração muscular, Hudson? A gente vai falar de regeneração muscular no final da aula, mas de antemão,
para o tecido muscular cardíaco é muito parecido com o nosso tecido nervoso. Ela é tão vagarosa que muitos autores consideram inexistente, tudo bem? Então aqui a gente tem o outro tipo de tecido muscular, que é um tecido muscular liso. A gente viu dois indivíduos estriados, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Agora a gente vai ver um tecido muscular que não tem aquelas estrias. Como assim, Hudson? Os filamentos de actina e de miosina não estão presentes, os filamentos de actina e de miosina continuam presentes, mas eles não estão mais organizados da forma com que eles estavam naquelas estrias para formar o feixe A, a banda A, a banda I, a faixa H, a linha Z, a linha M, aquela organização não existe mais. Por não existir mais, a gente não consegue mais ver as estrias longitudinais. Por isso chamamos esse tecido muscular de tecido muscular liso. Tudo bem? Ora, Ruth, se a estrutura do sarcômero mudou, como é que vai haver a contração desse tipo de célula muscular? Excelente pergunta. A gente vai falar disso daqui a pouco, tudo bem? Só segura um pouquinho sua ansiedade aí que a gente já chega lá. Então a gente tem aqui as fibras muscular lisa. Elas são uniformes. Isso significa o quê? Que elas não têm as benditas das estrias, tá? Que é formada pela organização dos filamentos de actina e miosina dentro das faixas A e faixas I. Então elas são um pouco maiores, de 20 a 50 micrômetros, tem um núcleo único e central. Elas não têm essas estriações no citoplasma, como a gente já falou, e elas recobrem essas paredes de órgãos ocos, por exemplo, do órgão do sistema digestório, como o estômago, sistema respiratório, o útero, vasos sanguíneos, uma série de outros órgãos ocos, eles são recobertos por esse tipo de tecido muscular. Aqui a gente tem a organização desse tecido muscular. Percebam aqui, ó, que elas são mais alongadas, são tão alongadas quanto as células musculares, mas o seu núcleo, eu queria falar do núcleo, ele é mais arredondado e mais centralizado. Aqui a gente tem um corte longitudinal e aqui a gente tem um corte transversal para ver esse arredondamento no seu centro. Existem dois tipos de tecido muscular liso e isso vai está relacionado com o seu funcionamento. A gente tem o tecido muscular liso visceral, o que a gente chama de único, e a gente tem o tecido muscular liso multiunitário, unitário e multiunitário, único não, unitário, só uma unidade é unitário. E aqui a gente tem o multiunitário. O que isso significa, Hudson? Unitário e multiunitário. Me diga aí, o que é que você está vendo na imagem de diferente? Exatamente, essas fibras aqui musculares elas estão desordenadas, enquanto que as fibras do unitário ou do visceral elas estão ordenadas. O que mais você está vendo? Esse negocinho aqui amarelo, é chamado de neurônio autônomo, né? Autonômico. É estranho esse termo, né? O axônio dos neurônios do sistema autônomo, tá? Por que aqui tem muito mais do que aqui? Exatamente, por causa dessa desordem aqui. Por que esse tecido aqui é chamado de unitário? Porque pouca inervação é capaz de gerar a coordenação para esse músculo. Por que, Hudson? Porque as células estão coordenadas. Aqui a gente também tem junções comunicantes entre as células. Então, uma célula que recebe o estímulo, ela repassa esses estímulos para as demais células que estão à sua volta. Então, elas, apesar de serem várias células, elas funcionam todas como uma única célula muscular. Por isso, ela é chamada por isso esse tecido é chamado de tecido unitário, uma só unidade, tá? Aqui, como não há essa coordenação, não existe essas junções comunicantes, cada célula funciona como uma fibra muscular independente. Para isso, a gente tem esses diferentes inervações. Por isso, a gente tem muito mais inervações no multiunitário, porque para que
elas cada uma atuem da maneira adequada, é preciso receber um estímulo próprio, porque elas não se comunicam umas com as outras. Por isso a gente diz que ela é multi-unitária, porque são várias unidades independentes, enquanto que aqui, ó, todas as unidades funcionam como uma única célula, porque elas se comunicam através das suas junções comunicantes. Aqui a gente vai ter o tecido visceral, porque ele recobre todos aqueles órgãos ocos que a gente viu lá. Aqui a gente vai ter uma diferenciação. Nossos músculos que eriçam os nossos pelos, eles são multiunitários. Tudo bem? Já viu que você consegue arrepiar só uma parte da nuca sem arrepiar o braço? Porque só essas células musculares lisas responderam, as outras não responderam. Então, isso daqui também é encontrado na nossa íris, né? Para abertura e fechamento da íris, a gente tem tecido muscular unitário. Outra coisa importante é que o tecido muscular liso também obedece ao sistema autônomo, né? São de contrações, assim como o músculo estriado cardíaco, de contrações involuntárias. Você não consegue coordenar a forma com que há movimentos peristálticos no seu estômago. Você não consegue coordenar a forma com que há o bombeamento, a pressão sanguínea, a contração dos vasos ou o relaxamento dos vasos sanguíneos. Você também não consegue controlar, porque isso são funções do seu sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Aqui a gente tem um pouco de histologia com esse corte longitudinal, mostrando essas interconexões. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora que você está craque. Isso aqui é um tecido muscular liso unitário ou um tecido muscular liso multiunitário? Veja aí. Exatamente, um tecido muscular liso unitário, porque todas as células aqui, ó, estão se comunicando entre si, tá vendo essas regiões aqui? Então a gente tem pouco inervação aqui, porque todas as células vão responder de forma homogênea ao estímulo. Isso daqui é um corte transversal, tá? Eu estou vendo, eu cortei ela em região anterior e posterior. Então aqui eu estou vendo essas diferentes comunicações, essas interações aqui com as células. O sistema do multiunitário, a gente não tem essa coordenação. As células elas são todas atravessadas, assim, elas não estão orientadas, elas estão assim, ó, cada uma por si. Por isso cada uma é uma unidade. Como é que histologicamente ela está organizada? A gente tem uma lâmina basal, que a lâmina é o tecido conjuntivo que vai trazer nutrientes, e a gente tem pouquíssimo matriz extracelular. Veja aqui, ó, que melhor mostrando, ó. Tá vendo que as células são muito justapostas, a gente diz. Quando as células estão muito unidas umas às outras, a gente diz que as células são justapostas. É o que a gente encontra no multiunitário, no unitário, tá? O multiunitário não. Aqui, ó, a gente tem pouquíssimas material extracelular, porque as células todas estão coordenadas. Então, isso é característica do tecido muscular unitário. No multiunitário, nós temos outras características. Vou precisar tossir. Cubra seu ouvido. Desculpa. Então, a contração de algumas fibras leva à contração de todo o músculo. Por quê? Porque elas estão trabalhando em coordenação, em perfeita coordenação. Pouca inervação do sistema autônomo, mas como elas têm junções comunicantes, elas trabalham juntamente com a troca de informações, ok? E como é que se dá, Hudson, essa organização dos filamentos de actina e miosina, já que elas estão presentes, mas não estão organizadas daquela maneira? A gente tem aqui, ó, uma configuração bastante interessante. Tá vendo essas regiões aqui, ó? Isso daqui, ó, é a miosina, essa mais escura aqui, ó, é a miosina, e essa mais fininha entre a miosina aqui, ó, é os filamentos de actina. Beleza? Tô ligado, Hudson. Mas o que é isso aqui, ó, chamado de corpo denso? Corpo denso é o local onde os filamentos de actina estão ancorados.
Como assim, Hudson? Ancorados? A gente não tinha visto nada disso isso, antes. Não tinha visto mesmo, porque o sistema de contração do músculo liso é diferente. Imagina o seguinte, existe uma estrutura estática. Tá? Sabe o que eu gosto de usar? Não sei se vocês gostam muito de dormir em rede. Eu adoro dormir na rede. O que acontece? Eu não posso colocar a rede sem apoios, não é isso? Eu pego uma parede, coloco um gancho, ou uma árvore, ou uma coluna a seu bel prazer, coloco um gancho e coloco essa rede ancorada nesse gancho. O que acontece se eu puxar a rede? Exatamente, a resistência da parede ou do gancho, né? Então eu coloco isso na outra e eu posso colocar meu peso no meio, que a rede não vai ceder, não é isso? A estrutura, o corpo denso aqui é o gancho para o filamento de actina. Quando eu quero contrair uma célula, eu puxo a actina, correto? Exatamente. No sarcômero, o que acontece? O sarcômero se comprime. Só que agora eu tenho um corpo denso. Quando eu puxo, o que acontece? O filamento de actina vem em direção ao corpo denso. E aí a gente tem uma contração diferente na célula. Vou mostrar isso. Aqui, ó, a gente tem os corpos densos. Esses corpos densos, eles podem estar flutuando no citoplasma da célula ou eles podem estar ancorados, como vocês veem aqui, ó, na membrana plasmática da célula muscular. Ah, Ruth, se ele está flutuando no citoplasma, como é que ele vai servir de ancoragem? Porque ele tem ligação com o citoesqueleto da célula, tudo bem? Então, como é que isso acontece? Aqui a gente tem um esquema mais ou menos ilustrativo do mecanismo de contração. A gente tem a membrana da célula muscular. Em verde, a gente tem esses corpos densos. Percebam que do verde está saindo essas fibras menores. Essas fibras são fibras de actina e miosina. Tudo bem? Aqui a gente tem umas vesículas, que a gente já vai falar sobre elas. Aqui a gente tem as junções comunicantes. E aqui a gente tem a célula muscular smoothia lisa, tá? Célula muscular lisa adjacente. E o que é isso daqui, Ruth? Ó, calvéola e calveolina 3. São algumas estruturas que vão ser utilizadas para contração do tecido muscular. Mas o que importa aqui? A gente importa esse elemento aqui, ó, que é chamado de calmodulina, essa amarela aqui. Calmodulina Hudson, querido. Calmodulina vai ser a proteína responsável pela contração dos filamentos de actina e miosina. Calmodulina, Ruth, eu nunca ouvi falar da calmodulina. Quem faz isso é a troponina e a tropomiosina. Cadê a troponina e a tropomiosina? Muito bem, Sherlock Holmes. Você está muito atento. Nossas células musculares lisas não têm troponina, muito menos tropomiosina. Quem vai fazer a coordenação entre a interação de miosina com a actina é essa enzima chamada de calmodulina, tá? Como é que isso vai acontecer? Vou já mostrar para vocês. A gente tem a nossa miosina. A nossa miosina ela fica inerte, não é isso? Por quê? Porque ela precisa de se ligar no sítio de ligação da actina. No músculo esquelético, o que acontecia? O cálcio se ligava à troponina. A troponina mudava a tropomiosina de lugar, o que permitia a interação da miosina com a actina. Aqui a gente nem tem troponina, nem tem tropomiosina. Quem é que a gente vai usar? A calmodulina. Tudo bem? Como é que a gente usa a calmodulina, Hudson? A partir do cálcio. Quando as nossas células do tecido nervoso muscular recebem o estímulo, elas abrem um canal de cálcio. Quando o cálcio entra no citoplasma, seja do meio exterior ou do retículo sarcoplasmático, o cálcio invade o citoplasma e se liga à calmodulina. A calmodulina ligada, ela vai ativar uma enzima chamada de miosinoquinase. Miosina quinase. Como assim, Hudson? É uma enzima que vai fosforilar miosina. Não entendi nada. Imagina o seguinte, você tem
uma enzima, uma proteína que depende de uma estrutura para ser ativada. Tudo bem? Quem é que vai permitir essa ativação? O cálcio. O cálcio se liga à calmodulina. A calmodulina ativa a miosina quinase que estava inativa, permitindo que essa miosina quinase transfira um fosfato de um ATP para a miosina que estava inativa. Esse pezinho aqui é o fosfato. A miosina fosforilada vai possibilitar a interação com a actina. Através dessa interação, vai haver a quebra de ATP para a contração, o deslocamento de filamentos de actina. Entendeu? Nada, Hudson. Não entendi nada. Então, vamos voltar a um novo exemplo. Você, calmodulina, tem um amigo ou uma amiga muito tímida que está afim de uma pessoa que você conhece, tudo bem? Esse indivíduo aqui, sua amiga, está afim de uma pessoa que você conhece. O que você pode fazer? Você pode estimular essa pessoa, a miosinoquinase, a se aproximar da miosina, que é o seu objetivo. Beleza, beleza. Como é que eu vou fazer, Hudson? A partir de informação. Primeira coisa que você vai fazer é saber se a miosina está disposta a um relacionamento. Não é isso que você não vai colocar o seu camarada ou a sua camarada numa fria. O que você vai atrás de informação? Quem é essa informação? O cálcio. O cálcio se liga à calmodulina e agora você tem todas as informações. Não, fulano e fulana são solteiros, eles estão dispostos a conhecer uma pessoa legal, interessante, como o meu amigo ou minha amiga. Então, eu vou fazer essa ponte entre eles. E aí, você, com as informações, fala para o seu camarada, olha, fulano de tal está disponível, está afim. Já falei com ele, ó, tá ligado, Beltrano? Meu camarada, meu parceiro, falou muito bem de você para mim. Eu falei que te conhecia, perguntou se ele tinha uma chance. A pessoa falou que sim, tá? Pode ir lá conversar, trocar um WhatsApp, fazer um match no Tinder, que aí dá jogo. Beleza? O que esse indivíduo vai fazer depois das informações, depois de ser ativado? Ele vai fosforilar a miosina. Como assim fosforilar? Ele vai transferir parte de um ATP, que é um grupamento fosfato. ATP é a adenosina trifosfato, então ele tem 3 fosfatos, e vai converter em ADP, adenosina difosfato. Esse outro fosfato aqui foi para quem? Foi para miosina. Agora a miosina está ativada. Miosina ativada pode fazer o quê? Perdão. Agora não deu nem tempo de avisar. A miosina ativada vai se ligar à actina. E quando há ligação de actina e miosina, o ATP na cabeça da miosina vai ser quebrado, favorecendo o deslocamento da actina. E aí você está pensando, meu Deus, não entendi nada de novo. Minha sorte é que ele vai vir com um vídeo e isso daí em movimento vai fazer sentido para mim. Tem uma má notícia para você. Procurei vídeos a respeito disso, mesmo em inglês, e não encontrei um vídeo razoável. Os vídeos que eu vi são todos de pessoas explicando o fenômeno e não o vídeo em movimentação. Mas o que acontece? Imagina aqui, ó, que isso aqui é uma célula, tudo bem? Passa aqui em volta um sarcolema, aqui, ó, uma membrana plasmática. Esse cálcio ele vai vir através de um impulso nervoso ou de outros estímulos do tecido muscular liso. O canal de cálcio vai se abrir, o cálcio livre vai se ligar com a calmodulina, a calmodulina vai modular. Olha o nome dela, é cal de cálcio e modulina de modular. Quem é que ela vai modular? Ela vai modular a miosina quinase. Miosina quinase. O que é uma quinase? É uma enzima que transfere grupamento fosfato a partir de uma molécula de alto poder energético. Ai, Ruth, agora tu compliquei. Desculpa, foi mal, me empolguei. O que acontece? A
a quinase, a miosina-quinase, vai transferir um grupamento fosfato do ADP para a miosina. Quando essa miosina aqui, que está lá triste, desamparada, achando que ninguém gosta dela, recebe esse fosfato, ela se ativa. Olha como é que ela estava dobrada, e aqui ó, a actina aqui em cima. Aqui ela está dobrada, ela não vai conseguir alcançar. Quando ela é fosforilada, o que acontece com ela? Exatamente, ela se estica e alcança o filamento de actina. Quando acontece o alcance do filamento de actina, o que acontece? A quebra de ATP que está aqui na cabeça da miosina e o deslocamento da fibra do filamento de actina, promovendo a atração de quem? Do corpo denso, exatamente. Como o corpo denso não vai vir, quem é que vai para perto do corpo denso? Exato, a actina. E a célula que estava assim faz o quê? Assim, promovendo uma contração, tá? É porque eu não sei mexer naqueles negocinho de fazer vídeo, mas senão eu mesmo faria um vídeo para você. Aí aqui tem a contração, ó. Esses aqui são vários corpos densos. Esses elementos aqui, ó, que estão todos desordenados, por isso a gente não consegue ver estrias dentro da célula do músculo liso. Tá vendo? Aqui o filamento de actina indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá. Recebe o estímulo. O que acontece? Cálcio entra. O cálcio se liga à calmodulina. A calmodulina fosforila a miosinoquinase. Ativa a miosinoquinase, perdão. A miosinoquinase fosforilila a miosina. A miosina alcança a actina, quebra a ATP e promove o deslocamento da fibra de actina. O que acontece? O corpo denso não vai permitir com que haja esse deslocamento. Então, todas as fibras de actina se encurtam. Olha como é que é a célula muscular lisa no estado relaxado e olha como é no estágio contraído. Até meu núcleo está alterado. Por quê? Porque quando houve a contração, essa parte se aproximou desse corpo denso, essa parte se aproximou desse corpo denso, essa parte se aproximou desse corpo denso, e assim a gente teve a contração, a diminuição do volume da célula. Essa contração ela pode se dar de 3 maneiras no músculo liso. Estou terminando, falta só mais 3 minutos. O que a gente chama de pico convencional, que é o que a gente vê no músculo estriado esquelético e no músculo estriado cardíaco. A gente vê esse estímulo, a contração, a cessação do estímulo e a volta ao estado relaxado. Nesse aqui, a gente vê estímulos sucessivos, que são esses picos repetidos. Como é que isso acontece, Ruth? Está enxergando impulso nervoso aqui, né, descontrolado? Não, esse potencial de membrana está acontecendo espontaneamente no sarcolema das células musculares lisas. Isso pode acontecer, Hudson? Pode, a gente já vai ver isso, tá? E aqui a gente tem a contração prolongada, ó. Então a gente vai formar esse platô aqui. Por quê? Porque chegou o estímulo, houve a contração e a contração permaneceu por muito tempo, 0,3 segundos, até ser cessada novamente. Isso daqui ó, é a contração característica do útero durante o parto, tá? Então a gente vem aquela contração, aquela dor excruciante, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou aguentar, e relaxa. Aí vem novamente. E por que isso é diferente, Hudson? Por causa da forma com que o estímulo cessa. A fibra muscular estriada, ela pode permanecer contraída por alguns segundos. As fibras musculares lisas, elas podem permanecer contraídas durante horas, minutos, horas. Por quê? Porque a forma de contração delas é diferente. A cabeça da miosina gasta menos ATP no músculo liso para manter a contração do músculo. Isso vai poder permitir com que haja a deglutição, né? O bolo do alimento mastigado vagarosamente sentiu que eita, vou engasgar, não engasgou e continua se contraindo até chegar no estômago.
O útero também faz isso daqui. Esse estímulo ele permanece. Hudson, você falou até como a contração, mas e como é que é o estímulo de relaxamento da célula do músculo liso? Esse estímulo ao relaxamento é a retirada do cálcio do citoplasma da célula muscular. O cálcio que se associa à proteína para ativar a miosinoquinase, a calmodulina, perdão, exatamente. O cálcio se associa à calmodulina, a calmodulina ativa a miosinoquinase. Quando eu retiro o cálcio, eu desativo a calmodulina. Sem a ativação da calmodulina, uma outra enzima vai ser ativada, chamada de miosinofosfatase. Meu Deus, Rudis, isso sem nenhuma figurinha para mostrar, zero figurinha para mostrar isso. O que a miosinofosfatase vai fazer? Vai retirar o fosfato. A miosinoquinase coloca o fosfato, a miosinofosfatase retira o fosfato. Quando a gente retira o fosfato, o que acontece? A miosina é novamente inativada. Quando há inativação da miosina, a actina volta para o seu local original, relaxando a célula muscular. Então, na contração a gente libera cálcio, no relaxamento a gente remove cálcio. Como é que existe essa remoção de cálcio, Hudson? Por dois mecanismos, de bombeamento do cálcio do meio intracelular para o meio extracelular, ou bombeamento de cálcio do meio citoplasmático para o retículo sarcoplasmático. Tudo bem? Hudson, e aquele negócio de contração espontânea? 50% das contrações do músculo liso ocorrem sem um potencial de ação, sem um impulso nervoso. Ué, Hudson, metade do tempo minha célula do tecido muscular está trabalhando sem nenhum comando do sistema autônomo? Exatamente. E o que está coordenando essa contração dessas células lisas? Já termino, juro para vocês, que é os fatores teciduais locais. Por exemplo, a abundância de oxigênio ou a escassez de oxigênio, a abundância de gás carbônico ou a escassez de gás carbônico vão determinar como o tecido muscular vai se contrair ou se relaxar independentemente de estímulos do sistema nervoso autônomo. Outra ferramenta para que isso aconteça são os hormônios. E aqui a gente tem uma cacetada de hormônios que eu não vou descrever um por um, porque já roubei muito do tempo de vocês. Mas vocês podem pausar o vídeo e ler. Noradrenalina, adrenalina e assim por diante. São hormônios que vão favorecer, que vão estimular a contração dos músculos lisos. E a regeneração, Hudson? Rapidamente. Músculo esquelético se regenera por células satélites. Então, existem células que estão envoltas que podem se diferenciar em células musculares esqueléticas, estabelecendo a regeneração do tecido muscular. Músculo cardíaco não se regenera, significa que alguns autores consideram que não se regenera. Outros autores consideram que regenera muito devagar para ser observado. Tudo bem? E tecido muscular liso regenera a partir dos pericitos. Pericitos são conjuntos de tecidos que vão também se diferenciar em células do músculo liso e gerar essas novas organizações do músculo liso, seja ele multiunitário ou seja ele unitário. Beleza? Muito obrigado, meus queridos. Desculpem pelo passar dos minutos, mas espero ter contribuído com entendimento a respeito de músculo estriado cardíaco e músculo liso. Um abraço, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. Um beijo.